Ministro Alexandre de Moraes pode ter que revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por causa dos seus próprios colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, que até eles, que até agora sempre suportaram e referendaram as suas decisões por unanimidade, consideraram um abuso a prisão de Jair Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu não serei bolsonarista. Se Bolsonaro fosse candidato, eu não votaria nele nas eleições, como não votaria no Lula, enfim, vocês conheceram a minha postura nas últimas eleições, né? Considero Bolsonaro um inimigo político, mas não é por isso que eu vou fechar os olhos para um abuso. Eu já tinha dito quando foi decretadas as cautelares contra Bolsonaro de que era um abuso, era ilegal e era inconstitucional, porque não havia risco de fuga, porque não havia risco ao processo. O processo já está em fase de alegações finais, as investigações já acabaram, a acusação já apresentou sua última peça, a defesa está apresentando a sua última peça e muito provavelmente Bolsonaro vai ser preso após condenação transitada em julgado. Ou seja, não havia nenhuma necessidade, nenhuma legalidade, nenhuma constitucionalidade nas medidas cautelares. Pois bem, ministro Alexandre I, concede uma cautelar proibindo Bolsonaro de conceder entrevistas. Aí ele volta atrás, por causa da péssima repercussão que isso deu na imprensa, apanhou até da Rede Globo, e diz que não. Ele pode conceder entrevista, ele pode inclusive discursar em atos públicos, o que ele não pode é publicar vídeos na sua própria rede social. Pois bem, Bolsonaro cumpre a cautelar. Em casa, numa chamada de vídeo, ele discursa para uma manifestação. E isso é o motivo utilizado por Alexandre de Moraes para decretar sua prisão domiciliar. Mas peraí, o próprio despacho de Alexandre de Moraes, poucos dias antes, dizia que ele podia discursar e podia conceder entrevistas. Ou seja, é uma tentativa apenas desesperada do ministro Alexandre de demonstrar força no momento que ele está extremamente acuado e no momento em que o governo americano avança, inclusive, sobre os ativos do escritório de advocacia da sua esposa, que para mim já é uma bizarrice, esposa de ministro do Supremo poder ter escritório de advocacia. Mas enfim, numa tentativa de demonstrar força, acaba mostrando desespero. Agora, editorial da Folha de São Paulo, editorial do Estadão, dos maiores veículos do país, criticam Alexandre de Moraes. E olha que a maior parte desses veículos, de grandes veículos de imprensa, editorialmente sustentaram a maior parte das decisões do Alexandre. E agora criticam a ponto de vazar para Mônica Bergamo que boa parte dos ministros do Supremo estão basicamente chegando no Alexandre e falando, olha, ou você volta atrás nessa prisão do Bolsonaro, ou ele vai recorrer e quando chegar para a gente votar, nós vamos te obrigar a voltar atrás. Então chegou num ponto tão bizarro, mas tão bizarro, que os próprios ministros do Supremo podem reverter uma decisão de Alexandre de Moraes.